E sobre essas medidas de segurar os preços dos alimentos, nós conversamos agora com o economista Rodrigo Simões, porque ao longo dessa semana, né, Rodrigo, o próprio presidente Lula fez uma fala que muitas pessoas avaliaram como infeliz, dizendo que se você se tacar um produto no supermercado, você deve deixar de consumi-lo, porque tem a lei de oferta e procura. Mas uma promessa de campanha do presidente era a picanha, e a picanha está cara desde o início da gestão, continua cara, os brasileiros nem estão consumindo ela. David, bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência. David, você vê que essa situação me lembrou um caso que nós tivemos no Brasil, que era chamado os fiscais do Sarney, que quando ele convidava as pessoas para poder fiscalizar os preços nos supermercados. Mas hoje acaba sendo algo cômico, né? Mas hoje você vê que nós temos realmente, o governo ele tem um problema, tá? Com essa inflação dos alimentos, tá? E uma parte culpa do próprio governo. Por quê? Porque só no Brasil é que a taxa de juros é alta e a inflação é alta também. Então, assim, por quê? Porque a taxa de juros da política monetária está perdendo efeito em relação à política fiscal, por isso que a política fiscal acaba sendo dominante e contribui significativamente, tá, para o aumento dos custos de tudo. A nossa safra, né, tem aí uma chance de vir melhor esse ano de 2025 e contribuir, David, para uma redução dos preços, mas não vai ser total. É uma expectativa de que o preço baixe um pouco mais, mas não é isso que vai aliviar, tá? E, Rodrigo, essa pressão sobre os preços dos alimentos essenciais aí, o café, a gente pode falar ovos, o óleo de cozinha tá caro, tá tudo caro. Essa é a verdade, tá tudo pesando aí no bolso do brasileiro. Você acredita que vai perdurar essa pressão aí, esse preço alto até praticamente o meio do ano? Tem um prazo mais ou menos para o brasileiro já ficar preparado, né? Essa é a verdade. Oi, Elisângela, bom dia. Bom, realmente, o que nós temos percebido, e aqui na Faculdade do Comércio, pelos estudos que nós temos feito sobre a inflação, principalmente na questão de alimentação, de acordo, desde o que a gente vem desenhando e analisando desde 2023, quando houve um aumento dos abates, tá, das matrizes do gado, que são as fêmeas ali que reproduzem, isso fez com que o desenvolvimento, principalmente do gado, que é a carne bovina, vai contribuir para que ela se mantenha um pouco mais alta. A safra vindo melhor agora em 2025 pode ser contribuir positivamente para essa redução do efeito da inflação dos alimentos, mas não é o que vai salvar, né, a lavoura e nem vai salvar o bolso do brasileiro. O que acontece é que os gastos do governo estão contribuindo negativamente para que isso aconteça e principalmente essas políticas que o governo está querendo adotar, como a questão do vale-refeição, sabe, não querer comprar no supermercado, isso não tem efeito prático. Conversei aqui com alguns executivos de empresas de benefícios e de cartões de benefício para funcionários, para empregados, e eles falam que esse tipo de política de controle do cartão não funciona, Elisângela. O que o governo praticamente ele tem que fazer nesse momento? Ele tem que atacar em pelo menos duas frentes. Uma frente é a questão da política fiscal, na outra frente, ele tentar verificar como está a questão dos estoques reguladores do país, tá? Que é através da Conab, muito similar o que a Espanha faz, o que o Uruguai faz, o que a Índia fez para poder conter um pouco, tá, da inflação internamente, ou seja, você faz um controle ali, olha, a gente exporta, vocês podem exportar, mas também dê preferência para o mercado interno. Então, existe sim algumas estratégias de contorno, tá? Mas o grande efeito também que o governo não pode esquecer é dos gastos públicos, é reduzir a mão na conta de todos os brasileiros, que é através dos impostos. Bom dia, Rodrigo. Satisfação falar com você. A gente sabe muito bem que a sazonalidade, tanto da carne quanto do café, é muito mais lenta, porque a gente não consegue um boi gordo antes de uma vaca parir, fazer esse bezerro nascer, crescer, assim por diante. Isso são 2, 3 anos no mínimo. E no caso do café também, quando
aumenta muito a demanda ou cai a produção por razões climáticas, tem que plantar um novo pé, esperar ele crescer, produzir daí a 3 anos para repor esse mercado. Tirando essas casualidades, são as mercadorias que estão mais caras ou é o real que ficou muito mais pobre? Muito bem, Diogo, um prazer aqui estar com você mais uma vez. Realmente, nessa linha sua de raciocínio e de pensamento está correto, tá? Com a desvalorização do real, isso faz com que o poder de compra dos brasileiros caia. Por isso que hoje comprar alimentos está cada vez mais difícil e mais caro para a população. Então, só para a gente poder ter uma ideia, por exemplo, no IPCA que é medido, 18% do índice do IPCA é de alimentos. Isso ali mede para quem ganha de 1 a 40 salários mínimos. Para quem ganha até 5 salários mínimos, o peso dos alimentos na renda da família é de aproximadamente entre 24% e 26%. Então, você vê que já tem uma boa diferença. Agora, imagina, para quem ganha, que é a maioria dos brasileiros ali, entre 1 e 2 salários mínimos como renda familiar, o peso da alimentação na renda dessas famílias é superior a 50%, 60%. Por quê? Porque você tem supermercado, você tem carne, você tem hortifruti, e ali ainda tem que ter espaço, né? Para remédio, utilidades públicas, como água, energia, telefone. Então, realmente, o efeito da desvalorização do real também contribuiu bastante. Então, assim, tudo questão também que acaba tendo um efeito, um início ali na política fiscal. Diogo, concordo com você. O mercado foi a maior invenção do Homo sapiens, né? Sem o mercado, talvez nada aconteceria, se não fossem as empresas e o mercado. E a identificação aqui é de que o problema é de mercado. O presidente da FPA me garantiu que não há desabastecimento, que o mercado está abastecido. Então, a alta dos alimentos não se deve à falta de alimentos, e sim uma questão de mercado. E para jogar mais comida no mercado é preciso tempo, ou seja, o governo não pode fazer nada, daí a desses conselhos de troca de alimentos ou controle artificial. O que seria possível fazer para equilibrar esse custo dos alimentos? José Maria, bom dia, um prazer estar aqui com você. Você sabe, José Maria, que um dos efeitos de uma das estratégias também, além destas que eu comentei aqui anteriormente, é possível o governo fazer, é tentar buscar um investimento na infraestrutura, tá? Que envolve toda a parte de agropecuária no Brasil como um todo, tá? Porque nós somos campeões de promoção, de produção de alimentos, mas nós também temos um grande volume de desperdício de alimentos. Isso se perde em transporte, tá? Isso encarece via os modelos modais que nós temos atualmente, que poderíamos ter também um grande investimento na parte fluvial, isso faria grande diferença, e também na construção e no aprimoramento de mais silos, que são o quê? São aqueles armazéns de grãos, por exemplo. Então, isso também é uma estrutura. Então, o governo tem que atacar, José Maria, na questão da política fiscal, tem que atacar na questão do desenvolvimento da infraestrutura, que ajuda a baratear o frete para a questão do preço dos alimentos, tem que atacar também e verificar como estão as nossas políticas de estoque através da Conab, de estoque público do governo de alimentos, ou seja, que faz com que equilibre o preço. Não é que tire vantagem para quem exporta. Por quê? Porque com um dólar valorizado, fica muito melhor vender para fora do que vender para dentro. Só que no meio desse caminho todo, nós temos também uma economia que está aquecida, né? Você tem mais pessoas empregadas, mais pessoas consumindo. Como você bem disse, o mercado tem produtos, só que há um desequilíbrio interno. E o pior é que uma má comunicação vindo dos ministros, dos secretários, principalmente também do presidente, isso não contribui, tá? Para que essa expectativa do produtor, ele fique tranquilo, falou, opa, peraí, as coisas vão melhorar, eu acho que dá para equilibrar aqui a minha produção, não. Aí, com essa mensagem atrapalhada, acaba contribuindo mais para que a expectativa de inflação lá no futuro aumente. Por isso que o Banco Central tem aumentado a taxa de juros. Não é pelo que passou, é pelo que ainda vem pela frente. Exatamente. Rodrigo Simões, economista, muito obrigado pela presença e todos os esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã.
David, obrigado e um ótimo sábado a toda a nossa audiência. Bem, hora certa aqui na Pan.